estamos todos com este desejo de ver todo mundo a comer. Comer mesmo, gostei disso, comer mesmo, comer. comida. Comer, temos que comida. comer. É difícil dormir com fome, sabe? Não se dorme. É difícil até pensar. Não temos como pensar, não temos como progredir, não temos como criar se estamos com essa necessidade elementar do ser humano sem ser suprida, não é? E, infelizmente, temos assistido um pouco por toda a parte crianças e adultos famintos. Pois é. E esse sonho do Manazagá, de certeza, é nosso também. Pois é. E como se diz, nós somos o que pensamos. Então, quando não pensamos, praticamente não vamos ser nada. Não temos como ser. Vai Temos ser que difícil. comer. Temos que comer bem. Né? Nos Comer sentirmos bem. Exatamente. Lembro-me que, já não me lembro da classe, havia um livro que dizia comer bem não é comer muito, lembra? Sim. Então, realmente é comer bem, ter comida de qualidade. Essa é a questão. Comida de qualidade que realmente nutra o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos realmente ser grandes e alcançar tudo aquilo que nós queremos. Termos bom comportamento e funcionarmos mentalmente bem, né? Sim. Senão não vamos Ainda conseguir. que não pareça e em algum momento não se entenda, esta escassez de alimentos pode induzir ou pode estar por detrás do comportamento desviante dos indivíduos. Não é? Nesta busca pelo suprimento desta necessidade básica. Então, é necessário que nós tenhamos acesso para que pelo menos não seja esta a porta de entrada para nenhum tipo de desvio de comportamento. Não que se justifique. Entretanto, é mesmo na tentativa de saciar a fome. Pois é, vamos entrar. Quer dizer, nós já estamos no programa e o que nós falamos aqui de certa forma também tem relação com o que vamos tratar ou estamos a tratar hoje. Era sonho do Manazagaya ver as pessoas a comer e de facto isso está também relacionado ao comportamento. O desejo dele era de ver as pessoas a saciar a fome e saciar bem. Mas, primeira pergunta, coach. Quando nós falamos de uma modelagem de forma particular, o que é e o que é de forma, quer dizer, de forma geral, modelagem, né? Qualquer um pode definir a sua maneira, mas o que é modelagem de forma geral e modelagem de comportamento, que é o nosso tema de forma particular. Ok, toda vez que nós falamos de modelagem, de forma geral, estamos a olhar para algo ou para alguém que sirva de molde para algum fim, não é? Eu vou estar aqui a dar definições simples para não entrar nas psicológicas, não sei o que pode bagunçar nossos internautas. Entretanto, sempre que eu digo que, olha, eu estou a modelar ou vou usar modelagem, significa que é como se fosse um espelhamento. Eu olho para algo em que eu queira imitar ou algo em que eu queira realmente aperfeiçoar para fazer ou ser igual. Então, essa é que seria a modelagem. E quando falamos de comportamento, seria isto, é alguma coisa que eu precise fazer para alcançar um padrão comportamental que se deseja alcançar. Pode ser, chama-se muito de reforço positivo, não é? Sempre que em termos de psicologia e no coaching e programação neurolinguística, quando falamos de sem dúvida, sem dúvida. Tem. E, na verdade, é mesmo desta influência externa. É algo exterior, na qual ou em qual eu me espelho para reforçar algo no meu interior. Não é? Na verdade, é sim externo, porque ele sempre advém de um elemento exterior do qual eu queira seguir a linhagem. Então, aí sim nós estamos a falar de modelagem. Aí sim, este caminho, esse trajeto para alcançar aquele modelo, chamar de esforço positivo, reforço positivo.
Mas certamente que no sentido positivo, né? Positivo. Sabemos muito bem Positivo. que há muitas influências que nos levam para o lado positivo, como também para o lado negativo. Quando nós falamos de comportamento, professor Moreira, ambas as partes existem e acontecem. Eu vou dar o exemplo da Estímulo, que é a nossa instituição. O estímulo, sempre que há um estímulo, há uma resposta, não Pois, é? pois. Entretanto, quando nós criamos esta instituição e este nome, de facto estávamos focados nos estímulos positivos, mas não podemos deixar de referenciar que existem também estímulos que induzam pessoas a comportamentos desviantes. Então, a modelagem também. Nós estamos aqui a falar de reforço positivo, entretanto, há quem também se pode, infelizmente, modelar para algo que não seja não muito bom. Embora a sua gênese é mesmo no sentido É positivo. É positivo. O reforço é positivo. É positivo, sempre positivo. Ok. Se existe modelagem de comportamento, certamente que também existam outros tipos de modelagem, né? Não sei se pode dizer alguns sem precisar de caracterizar, porque o foco é mesmo falar Comportamento. de modelagem de comportamento. Lembrei-me da costura. Eu trabalhei com costura Sim, sim. durante muitos anos. Não parece, né? Mas a Cotinilza teve uma alfataria. Ela tem uma bagagem que só nós que estamos, digamos que todos os dias com ela, sabemos. Isso. É uma história interessante. É interessante. E ainda ontem eu falava que hoje eu estou com saudades do tempo da costura e vou apostar e vou regressar. Vamos abrir já agora em primeira mão cursos de corte e costura para adolescentes e jovens. Eu também vou caminho. aproveitar. Há uns desafios que a coach me deixou. Quem está atento aos programas sabe muito bem que para o próximo ano, infelizmente, o Dia dos Namorados é só uma vez. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldades de escrever um poema, um texto dedicado ao seu amado, à sua amada, então a coach deixou essa responsabilidade para mim. Claro que vai Mas ser pode o próximo ano. Essa coisa do próximo ano a mim cria-me confusão. Querido internauta, está a ver que o Não, professor Dia dos Moreira quer... Namorados é Também, 14. foi no âmbito do Dia dos Namorados. Entretanto, pode ser que a pessoa queira endereçar alguma coisa, um poema, por uma Ok. ocasião especial, Ok. aniversário de casamento, ou nem por isso. Gostei. Estou aberto. Né? Podem agora contratar sim. os serviços. Isso. Vai ser com muito prazer poder fazer Pois uma é. dedicação ao amado. Mas o desafio que eu quero colocar é um dia no Sobre Nós, como um dia de hoje, só falar sobre si. Ai, não. Um dia. Vamos. É incrível, professor Moreira. Não, por que eu estou a falar isso? É que o que importa mais é aquilo que nós fizemos e para onde nós vamos. No geral, as pessoas quando olham para um professor Moreira, para a coach Nilsa, pensam que eles são assim como são hoje. Mas por detrás disto há um background que as pessoas precisam de saber, de ter, para mesmo servirmos no processo de modelagem. De modelagem. É interessante. Vamos pensar nisso, professor Moreira, vamos pensar. Ontem eu conversava com alguém e estávamos a falar mesmo de assuntos ligados ao empreendedorismo. Então eu disse, fui falando, quer dizer, apareceram-me aqui as coisas, os negócios que eu já fiz e tal. E eu disse, opa, eu estou no ramo de empreendedorismo desde 2008. Ok. Desde 2008. Ontem foi uma espécie de flashback. Então, eu já sou empreendedora aí há mais de 10, 15 anos e, de facto, tem muita coisa. Mas preparar um diploma de honra, né? Por favor, eu mereço, eu aceito. Ok, voltando Aceito. Então, voltando à costura, eu dizia que uma das formas de modelagem é mesmo na costura. Quando nós estamos a aprender a costurar,
quando nós queremos aperfeiçoar, não é, nesta área, nós usamos moldes. Ok. Moldes não é nada mais, nada menos que modelagem. Molde da saia, da calça, molde do bolso. Ouvíamos quando íamos à escola, traz lá o molde do bolso, não é? Sim. Então, na costura, nós também usamos muito a modelagem. Na matemática, usa-se a modelagem. E em vários outros campos, sempre há esta técnica de modelagem. É como se a roda já estivesse ali sido inventada, então o nosso trabalho é simplesmente, entre aspas, imitar, não é? Imitar. Na costura, nós simplesmente desfazemos a calça para entender o processo pelo qual aquele corte passou, entender as margens, entender por onde a agulha, não é? A máquina foi passando, como é que o bolso foi colocado, tudo isso para que efetivamente nós consigamos fazer algo similar. Então, isso é que é modelagem e em quase todas as áreas esta técnica é válida e está comprovado que faz, sim, ajuda bastante as pessoas a alcançarem os seus objetivos por via da modelagem. Ok, mesmo falando dos objetivos, quais são, quer dizer, os seus objetivos, quais são os benefícios desse processo de modelagem de comportamento, sobretudo? Ok, eu vou falar do ponto de vista do coaching, que é a minha área, e de programação neurolinguística. Nós usamos em coaching e em PNL uma técnica que é mesmo modelagem de sucesso, não é? Modelagem de sucesso. Quando nós falamos de modelagem comportamental e fazemos o casamento com o sucesso, significa conduzir o coach a identificar pessoas, identificar aqueles indivíduos em quais eles se espelham e que tenham alcançado aquilo que ele deseja. Então, a partir do momento em que conduzimos o coaching, atenção, o coaching é o cliente, não é? No coaching tem 3 elementos: o coach, o coachee e o coaching, que é o processo. Então, às vezes as pessoas fazem isso, fazem confusão e é normal. Às vezes alguém pergunta assim, a senhora é coaching? Não, eu sou master coach, não é? Coaching é o processo. Então, esta é uma técnica poderosa, quase que infalível, que ajuda bastante as pessoas não só a alcançarem o que querem, como também a alcançarem esse objetivo de forma célere. A partir do momento em que nós olhamos para alguém, olhamos para um comportamento, olhamos para um objetivo que queremos alcançar e entramos neste processo de modelagem, significa que eu vou me aprimorando, significa que eu preciso ir alterando, ir mudando os comportamentos atuais para adotar os comportamentos desejados que me conduzam ao alcance dos objetivos que eu quero alcançar. Repetir, ao alcance dos meus objetivos. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais disciplinada, certo? Ok, posso me modelar em alguém que eu julgo disciplinado, ou então eu entendo qual é o processo, qual é o mecanismo de disciplina ou do caminho para a disciplina. Então, aquele é o caminho que eu tenho que andar com um objetivo específico. E eu busco, não é, perceber como é que é aquele processo. E eu faço igual, faço da mesma maneira que um indivíduo fez. Ou então sigo aquele passo a passo, porque eu estou a modelar algo, estou a modelar o caminho que foi traçado. Eu não preciso inventar um novo caminho como tal. Eu preciso simplesmente ir passando pelo mesmo processo que me vai conduzir ao objetivo que eu desejo. Então, não tem como um indivíduo não ter sucesso se ele usa a modelagem como uma das técnicas neste processo de alcance de sucesso. E esse processo de sucesso também tem que ser percebido não necessariamente a nível, por exemplo, organizacional, profissional, como também pessoal. Sim. Porque geralmente quando se fala do sucesso, a ideia que as pessoas têm é a pessoa tá a ganhar muito dinheiro, subiu de cargo,
mas também mudar de comportamento já faz parte do sucesso. Gostei disso, professor Moreira. Mudar de comportamento e adotar comportamentos bons é um sucesso. É um sucesso, exato. Não tem como. É um sucesso. O que advier daí é simplesmente consequência. Consequência, exatamente. E digo mais, as pessoas que não alcançam sucesso é justamente por causa do padrão comportamental que têm. Olha só as pessoas que não têm sucesso. Elas têm um padrão típico de quem não consegue o que quer. Se juntarmos pessoas frustradas que dizem que as coisas não andam e tal, e começarmos a mapear os seus hábitos, os seus comportamentos, vai perceber que 99% dos comportamentos são similares. Da mesma maneira que se pegarmos aquelas pessoas que nós consideramos de sucesso e que tenham alcançado grandes coisas e mapearmos os seus comportamentos, também vamos perceber que têm padrões comportamentais similares. Por quê? Porque o que molda, o que faz o sucesso é o comportamento. Não há sucesso sem comportamento. Não é. Não há sucesso sem bom comportamento. Sem bom comportamento, pois. Não há sucesso sem comportamento, sem bom comportamento. Não há sucesso sem hábitos de sucesso. E sem disciplina. Que é a disciplina, o foco, a resiliência, a clareza, a obstinação, todos os soft skills, a resiliência. Isso é que molda. Eu sei que o professor Moreira lê muito. Vai perceber que volta e meia volta. Quando nós vamos lendo os livros das pessoas de sucesso, ouvimos depoimentos, elas falam sobre a mesma coisa. Sim. Não desista do seu sonho. Seja focado, seja disciplinado. Exato. Abandone maus hábitos. Exato. Não gaste mais do que ganha. Aquelas pessoas que não te agregam nada é melhor tirar. Afasta. Então parece clichê, parece que estão toda hora a ser repetitivos, mas na verdade esses é que são os hábitos que conduzem ao sucesso. Vamos olhar para o contrário. Aquele que não alcança o sucesso gasta mais do que ganha, endividado até o pescoço. Quer mostrar que não tem. Quer ostentar uma vida desregrada, não é? Anda com pessoas que não agregam valor, não é disciplinado, não é focado, não é obstinado, não tem clareza dos seus objetivos. Ou seja, na verdade, tanto numa ala como outra, as pessoas são regidas pelos seus comportamentos. Uns bons, outros nocivos. Então, este é que é o diferencial entre os que vencem e os que não vencem. Não há aqui manobras. Não há meio termo. Não há meio termo. Então, voltando à questão, professor Moreira, sim, mais do que subir de cargo, ter dinheiro, o maior sucesso de um ser humano é ele vencer em si próprio todo e qualquer comportamento que o boicote, todo e qualquer comportamento que o conduza à autossabotagem. O que conduz o sucesso de um ser humano é simplesmente ele conseguir se superar todos os dias. Pois é. Coach pode perguntar ao telespectador se ele está em constante processo de superação? Querido telespectador, querido internauta, como é que você está? Está em constante processo de autossuperação? A forma como você se encontra hoje é igual à forma como esteve no ano passado, por exemplo, há 5 anos? Porque às vezes o que acontece é que as pessoas estão num padrão comportamental de estagnação, o que faz com que a pessoa não saia do caminho, não saia do mesmo lugar e com a sensação de que a vida não anda, nada dá certo, ou que está a viver mesmices. Então, como é que você está? Escreve aí para nós, que nós vamos ter prazer em ler e responder a sua questão. Pois, então, ainda bem que teve a oportunidade de falar isto por mim. Muito obrigado. Fez-me surgir uma pergunta. Não uma pergunta, um comentário. Este processo de modelagem também acarreta a questão de tempo. Sim, tempo. Nós já falamos de tempo aqui. Sim. Falamos. Eu gostei muito daquele programa. Nós falamos de tempo. Em tudo que nós fazemos, a questão tempo está lá. Ela está lá.
Então, a diferença está na forma em que como cada um investe o tempo. Eu gosto de falar de dois termos quando o assunto é tempo. Um, investir. Dois, desperdiçar. E o que eu pergunto às pessoas é, você está a investir ou está a desperdiçar o seu tempo? Telespectador, você está a investir ou está a desperdiçar o seu tempo? Exatamente. Porque às vezes, e quando nós voltamos para as pessoas que não têm sucesso, elas não investem, elas desperdiçam tempo. Desperdiçam tempo com coisas e com pessoas inúteis. Elas desperdiçam tempo em atividades, em conversações que não agrega nada. Elas desperdiçam tempo simplesmente sentadas a giboiar, sem criar, sem inovar, sem se desenvolver e sem correr atrás do que querem. Então, isso não é investir, isso é desperdiçar tempo. Ao passo que aquelas pessoas que alcançam sucesso e que se modelam em pessoas de sucesso, elas investem. Elas sabem como utilizar esse recurso escasso. Então, elas não desperdiçam. Elas investem e controlam quando, onde, porquê, como vão, de fato, usar este tempo. Elas conseguem rejeitar todo e qualquer programa que não agregue valor, toda e qualquer conversação que não agregue valor. Elas conseguem dizer não e abstrair-se, afastar-se de qualquer coisa que seja nociva para as suas próprias vidas. Então, não temos como alcançar sucesso, falar de modelagem sem o fator tempo, porque se calhar, de forma inconsciente, as pessoas que não alcançam sucesso modelam-se em pessoas más gestoras do tempo e com insucesso, não é? Elas olham para alguém e fazem igual e não se apercebem que, na verdade, elas estão a usar um modelo que não as vai ajudar a alcançar os objetivos que desejam. O ser humano, por natureza, professor Moreira, aprende as coisas imitando, observando e imitando. Desde a tenra idade, o ser humano olha e faz igual. Olha e faz igual, ou seja, modela. Aprendizagem formal, né? Exatamente, ela modela. Esse processo que acaba de se referir há pouco, daquelas pessoas que não usam, tipo, as referências, digamos que positivas, que te vão fazer crescer. Depois são o tipo de pessoas que dizem, a Coach Nilsa já não é social conosco, com as outras pessoas. Enquanto não é necessariamente isso. É porque entre a Coach Nilson e aquela pessoa não há conversa. Porque há quem tem um rumo, depois tem uma outra pessoa que tem um rumo diferente. Então, quando se cruzam, não há conversa, não há aquele que nós chamamos custo-benefício, né? O que é que tu vais me dar? O que é que eu vou te dar? Que cada um de nós vai ter a benefício. Então, esses ambientes, se não agregam nada, praticamente vale a pena não participar. Professor Moreira, eu vou falar de uma coisa delicada aqui, mas é culpa do professor Moreira. Foi ele que trouxe esse exemplo. Isso acontece até entre irmãos, dentro de casa. Olha que é fácil nós lidarmos com um amigo ou alguém que simplesmente hoje já não nos dê tanta trela como dava antes, porque está noutro patamar. Mas imagina se isso é coisa do teu irmão, que cresceu consigo, na mesma casa. Entretanto, um adotou hábitos de sucesso e outro não. E depois agora dizemos, o mano, ou o meu irmão, ou a minha irmã, agora já está nem aí para nós. Nós que somos família dele, sangue do mesmo sangue, agora ele está preocupado com outras pessoas. Às vezes, não é bem assim. E é justamente isso que o professor Moreira está a dizer. Tem que haver sintonia entre as pessoas. Elas têm que estar alinhadas até para conversar. Se eu estou no outro nível, é onde eu discuto sobre negócios, sobre projetos, sobre mais-valias,
terei dificuldade em ficar em um ambiente onde se fala só mal dos outros e de problemas e de conversas infrutíferas. Ainda que seja com meu pai, minha mãe ou meu irmão. Pois. Entretanto, o conselho que eu dou não é abandone como tal, é não dar muito tempo para esse tipo de conversa ou com esse tipo de pessoa. Que sugam Visto energias, que, né? exatamente, visto que a sua natureza de ser já não coaduna. Nós já não temos os mesmos interesses, não partilhamos das mesmas ideias. Ademais, eu já recebi pessoas que me dizem, coach, eu até quero conversar com meu irmão. Entretanto, quando eu venho falar de um projeto e porque ele não se quer desenvolver, ele não está em condições de falar e nem se predispõe a aprender. Então, naturalmente, eu vou me focar naquelas pessoas que falam a mesma língua. Estas coisas de alvos, de sintonia, assemelha-se à língua. Se um está a falar uma língua e o outro está a falar outra, haverá problemas de comunicação, porque o código não é É o igual. mesmo. Haverá ruído. Então, há muito ruído entre as pessoas, porque estão em codificações, em sintonias diferentes. Então, é necessário Quer que dizer, antes de ainda mais... que o canal seja o mesmo, Mas o código está a falhar. está a falhar. Está a falhar. Então, para uma comunicação que flui, todas as condições têm que estar reunidas. O canal, a codificação, a sintonia, a frequência tem que estar realmente alinhada para que a comunicação seja assertiva, seja sem ruído, seja uma comunicação de qualidade. Então, esta questão eu acho muito importante deixar clara, porque e esses que não modelam o sucesso são os que mais reclamam. E mais engraçado, professor Moreira, reclama, mas não age. Reclama hoje como reclamou ontem, como vai reclamar amanhã, como daqui a 5 anos, e não muda nada. Ao passo que aquelas pessoas que têm outro tipo de mentalidade, quando se deparam com situações do gênero, elas fazem uma autoanálise. Por que eu estou a ficar para trás? Por que eu já não sou do interesse dessas pessoas? O que está a acontecer comigo? Como é que eu faço? Como é que eu modelo? Ou em quem eu me modelo? Para alcançar aquilo que eu quero. Então, é preciso nós termos outro tipo de mentalidade, o famoso mindset, mudar o mindset. Mudar ou aprimorar, né? Exatamente, ou aprimorar. Eu digo sempre, permitir que o cérebro faça updates, né? Até o telefone nos pede updates. Pois. Então, mas há pessoas que não aceitam updates. Elas dizem assim, eu sou assim. Então, sou assim, paciência. Essa é a frase típica Dos estagnados, como diz o Napoleão Hill, né? Exatamente. Porque as pessoas não evoluem na vida, né? É estagnado e alienado. Duas coisas. Está estagnado e mentalmente sequestrado por aquele tipo de vida. Vamos estar na zona de conforto. Eu ainda quero saber como é que chama a zona de conforto. Porque não é confortável, mas ok. Não, é zona de conforto porque é onde eles se sentem bem. Não, pode parecer... É cômodo. Comodismo, né? Comodismo. É comodismo. Porque não é mesmo, não é porque se sentem bem. É a área que eles têm domínio. Está a ver, professor Moreira, quando você já está habituado a problemas, a escassez e a dificuldade, você já tem domínio daquela vida. Então você diz assim, esses meus problemas são aqueles de sempre. É como se fossem teus bichinhos de estimação, que você até alimenta e tal, porque eles são teus problemas. Tanto que até diz assim, prefiro estes do que gerir outros. Então, eu quero dizer assim, aquilo me pica, aquilo me fere, mas eu já sei que aqui, quando picar, vou dar esse antídoto ali, porque isto sempre me pica. Mas não sai dali, daquela zona de conforto, porque está a alimentar aquela vida... De comodismo, né? Medíocre. Medíocre mesmo. Quer dizer, nós particularmente, né, nós estávamos à espera que chegássemos
a este ponto de sensibilidade, mas é preciso, né? As pessoas, algumas não sabem que estão no comodismo, então é tempo de ligar quer dizer, de ligar a corrente da luz neurolinguística, vamos assim considerar, porque mesmo os próprios cientistas neurologistas dizem que um ser humano normal usa menos de 10% da sua capacidade mental. E o que é que se faz com os 90, com os 95, né? E até como se diz, é difícil agora alguém criar algo. Agora recria-se. Então, quem são as pessoas que existem que fazem alguma coisa com a qual eu me identifico, né? O que é que a pessoa é que eu me identifico e a partir daí poder sair deste comodismo, que até vai, de certa forma, ajudar aquelas pessoas a descobrir as outras valências que têm. É um processo que requer tomada de decisão para mudança. O ser humano chegou ao nível em que chegou porque se permitiu. Houve uns atrevidos aí. Disseram, nós vamos construir um avião. Vamos fazer. Não, tem que ter. Esse passarinho, como é que voa? Então, nós temos que fazer alguma coisa. A diferença entre o cômodo e o não cômodo é que o cômodo tem a mesma capacidade de imaginar, às vezes, que o outro, mas o cômodo não tem capacidade de agir. O cômodo não age, ele imagina, ele vê, ele até tem ideias, mas dali não passa. O cômodo geralmente diz a seguinte frase: eu pensei naquele plano, eu pensei naquele projeto, sabe que eu desenhei algo parecido. Mas sabes que eu também vi. O cômodo é aquele que vê seus sonhos sempre sendo realizados por outras pessoas. O cômodo é assim, ele sempre vê. E depois é como se fosse coincidência, aquilo que ele pensou, alguém fez. Muitas vezes até só não julga ninguém porque não compartilhou, ou a pessoa que fez é desconhecida por ela. Mas ela não age. E a vida ou o mundo, não é, gira em torno daqueles que agem. Então, o cômodo não age. Ele sonha, ele pensa, ele vibra, ele projeta, mas tem medo de arriscar, tem medo de dar o primeiro passo, não modela ninguém. O cômodo vê problemas em cada solução, ao passo que o outro vê solução ou procura solução a cada problema. Muito bem, depois destas palavras, vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. Filhos que não conseguem gerir as emoções que o dinheiro proporciona. O número de crianças, adolescentes e jovens que desconhecem seus valores, as suas crenças, as suas habilidades e competências é tremendo. Há crianças que têm dificuldades de se expressar, dificuldades de dizer o que sentem e o que pensam. Você quer formar filhos que entendem o seu rendimento. Um adulto livre da dependência financeira. Um adulto que sabe gerir as suas emoções diante do dinheiro. O autoconhecimento nos permite conhecer os nossos valores, as nossas habilidades, as nossas competências, ter clareza do que nós queremos ser no futuro. E mais, nos permite identificar as nossas emoções e saber usar essas emoções para atingir os nossos objetivos pessoais e profissionais. E por isso, o autoconhecimento é a chave para o desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer adolescente e jovem. Com artes visuais, a criança já pode se expressar, pode dizer o que pensa, pode dizer o que pretende, através dos materiais, tais como pinturas, o artesanato, o desenho, muito mais. Prepare os seus filhos para uma vida plena. Prepare os seus filhos para a inteligência emocional, a inteligência financeira. Prepare os seus filhos para que saibam expressar as suas emoções, os seus sentimentos através da arte. Prepare os seus filhos para a excelência comunicativa. Venha conhecer os programas de desenvolvimento de competências e habilidades em crianças, adolescentes e jovens que a Estímulo oferece.
acaba de participar de uma palestra sobre finanças para mulheres. O que representou essa palestra para si? Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade que me foi incumbida pela Estímulo de estar aqui a participar desta palestra. Foi uma palestra muitíssimo importante para mim como mulher, porque falamos de uma matéria que tem a ver, que está diretamente ligada a mim, que é a gestão financeira pessoal. Aproveitei muito, aprendi como eu posso gerir as minhas finanças pessoais, aprendi também como posso remover os parasitas que podem de alguma forma não me ajudar com aqueles que são os meus objetivos. Eu aprendi que para eu conseguir gerir as minhas finanças pessoais, existem vários pontos que eu tenho que seguir. Um deles, eu tenho que saber o que eu tenho, quanto valor eu recebo por mês, o que eu tenho nas minhas mãos, quanto valor eu tenho na minha conta. Então, a partir daí, fazer uma descrição daquelas que são as minhas despesas e a partir dessa descrição das minhas despesas, aquilo que não que resta, porque não pode restar nada, tudo tem que estar dentro daquele orçamento, eu posso guardar, fazer uma poupança. Sim. Ok. E certamente que antes da palestra tinha uma imagem sobre dinheiro. E depois da palestra, o que mudou relativamente à imagem que tinha sobre dinheiro? Mudou muita coisa, porque, para falar a verdade, eu conseguia gastar o meu dinheiro em 2, 3 dias do meu salário. Mas, a partir do momento que eu tive a oportunidade de assistir à palestra, eu vou usar o meu dinheiro dentro daquele período de tempo que eu devo usar e ainda vou conseguir poupar. Ok. E para a família, o que fica? Para a família sempre vai ficar, porque a família já está dentro do meu orçamento. Então, ela já está lá incluída e sempre tem para a família. Okay. Yeah. Um conselho sobre finanças para as mulheres. Mulheres, venham ao Estímulo, aprender sobre a gestão financeira. É muito bom, vão gostar, vão conseguir gerir as vossas finanças junto com a vossa família, vão conseguir ajudar outras mulheres também do lado de fora que ainda estão no escuro. É possível, sim, a gente conseguir gerir as nossas finanças, independentemente do salário que a gente ofere no final do mês. Estás a receber 5.000, 10.000, é possível, sim, e até poupar. Ok, obrigado. Obrigada. Acaba de Olá, telespectador. Esta é a segunda parte do programa Sobre Nós, com o tema Modelagem de Comportamento, o que é esta técnica e quais são os ganhos com o mesmo. Na primeira parte, nós falamos de modelagem a nível pessoal e passamos agora a falar de modelagem a nível organizacional. Coach Nilson, este processo também é aplicável nas empresas? É aplicável. Da mesma maneira que um indivíduo pode se modelar no outro para alcançar os seus objetivos, uma empresa pode fazer o outro. A mesma coisa, nós olhamos para empresas de sucesso e investigamos sobre a sua trajetória, o que esta empresa fez, como fez, quando fez para alcançar os altos patamares. E, a partir daí, podemos modelar. Uma empresa pequena, na essência, pode se inspirar em uma empresa já estabelecida do seu ramo e modelar. Então, é aplicável às instituições,
Tanto que muitas instituições pegam porque não têm referências. Quando falamos de modelo, não é, ou de modelagem, estamos a falar de referência. Falávamos na primeira parte que modelagem é um reforço positivo, é uma indução para a adoção de comportamentos, posturas, que facilitam o alcance de objetivos pré-definidos. Então, é a forma como esta organização se vai comportar para alcançar aquele sucesso que deseja. Então, é sim aplicável às instituições também. Isso a nível externo, né? Estamos a falar no âmbito das organizações aprendentes, né? Que pode aprender de fora para dentro e de dentro para dentro. Para né? dentro para dentro. Yeah. Sim. Falamos que a modelagem é algo exterior, é algo externo, é algo que eu olho, não é? Entretanto, ela tem a particularidade de ter que destrinchar. Eu tenho que entender o processo interno que conduz aquele modelo externo que eu vejo. Trazendo isto para a costura, se calhar para o internauta perceber melhor, eu olho para uma calça, não é? Olho para uma calça, eu quero costurar uma calça. Eu preciso entender o processo que o fabricante daquela calça adotou para que ela tivesse aquele produto final. Isso pode implicar desmanchar a calça, para entender o processo interno dela, virar a calça para entender as margens, não é? De costura, o tipo de linha, o tipo de ponto. Isso é que é o tecido, entender, fazer leitura da etiqueta, ou seja, é entender como é que aquele produto final foi concebido para que eu possa modelar. Porque o que acontece com muitas pessoas é que elas querem modelar só com base no que vem do produto final. Então, modelar exige perceber aquilo que está por dentro também, porque nós sabemos que o externo reflete o que é interno. Pois. Então, eu tenho que entender a essência. Vou dar outro exemplo simples. Se alguém quer entender como processa o computador do professor Moreira, vai ter que desfazer. Vai ter que entender o que está a acontecer no interior deste computador para que ele tivesse como produto final ou no fim isto. Porque só olhar para o computador como ele está agora na mesa, eu não vou perceber o que está lá de baixo, quais são os parafusos, aonde estão os parafusos, e não terei como modelar como deve ser. Então, isso é que é modelagem. Olhar para o externo, investigar sobre o interno e trilhar o mesmo caminho. E este processo também pode acontecer para colaboradores da mesma empresa? Sim, quando nós, falando de nível institucional, uma instituição é composta por pessoas. É composta por pessoas. E uma instituição é regida pelos seus valores, sua visão, sua missão, certo? Uma empresa é regida por seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, significa que todo e qualquer indivíduo que estiver vinculado àquela empresa precisa adotar posturas, comportamentos, adquirir skills, sejam técnicas ou socioemocionais, que vão de acordo com aquilo que é o objetivo que a empresa quer alcançar. Então, se falamos de modelagem a nível institucional, podemos, em grupo, em equipas, modelar aquela instituição espelho para nós. Como é que os trabalhadores da empresa X se comportam? Por que eles têm sucesso? Para que nós também adotemos posturas que nos conduzam àquele sucesso. Isso é que é modelar. Então, pode-se modelar a nível individual, grupal, institucional, lembrando que as instituições são compostas por pessoas. Instituição não são paredes. Não são paredes. Instituição são pessoas. Né? São pessoas alinhadas que se complementam para alcançar um objetivo comum.
Isso é que é uma instituição, para dizer que uma instituição pode muito bem funcionar e continuar a instituição, ainda que não tenha paredes físicas. Neste caso, o papel do líder para este processo é muito fundamental. É fundamental porque é dele, do líder, a tarefa de conduzir o seu time, né? A sua equipa. É o líder que mostra o caminho, quem dá as diretrizes, quem orienta, quem inspira, quem está na dianteira. Na verdade, diz-se que uma equipa, uma empresa tem as cores ou refletem aquilo que é a sua liderança. Tanto que, quando nós vamos em consultorias e queremos resolver um problema, eu, particularmente, nunca começo de baixo para cima. É sempre de cima para baixo, porque é feito cascata, não é? Então, o líder é que deixa o seu cheiro na equipa. Então, se está a cheirar mal, temos primeiro perceber de onde vem, a começar por quem lidera aquela equipa. Para dar este exemplo, espero que não seja infeliz, lembrei-me de uma coisa muito comum, quando dizem seu mal educado, seu mal criado. Mal educado, mal criado, é um recado para quem educa, para quem cria. Então, mesma coisa com a liderança. Então, equipa mal educada, mal criada, antes de mais, temos que olhar para o educador ou para quem é o criador daquela equipa. Muito interessante. Talvez tenha respondido a questão que eu vou fazer hoje, agora, né? Quais são ou que condições são necessárias para a realização do processo de modelagem a nível organizacional? A empresa tem que perceber quais são os seus sonhos, quais são os objetivos, que empresa é, onde está, onde é que quer chegar. Não temos como modelar sem referências, primeiro de nós mesmos, ok? Então, a empresa tem que se conhecer, entender o que é que almeja, qual é o seu posicionamento do mercado e aonde quer estar, para que consiga traçar os planos de ação, não é, para alcançar os seus alvos. Esse é o primeiro passo. Muitas empresas são abertas com o fim último de ganhar dinheiro, mas vamos perceber que muitas empresas, ou as de sucesso, elas continuam firmes pelo propósito. O dinheiro é uma consequência. Quer dizer, até quando nós vamos olhar para o perfil, ali vem missão, Visão, né? valores, Missão, que é a coisa mais importante. importante. Nunca coloca-se dinheiro, Não. mas muitas vão, quer dizer, fazer o contrário. Primeiro dinheiro, depois Exatamente. depois a missão. Então, é necessário que essa empresa tenha clareza da sua identidade para que melhor se posicione no mercado, não é? Aí sim, ela terá como buscar modelagem, porque, como eu disse, voltando para a costura, se eu não tenho um fator orientador e só estou a falar de modelagem, eu vou modelar vestido, mas no fundo eu queria costurar saia, entende? Ao passo que, se eu sei exatamente o que eu me quero tornar, que é saia, então eu não me vou focar nos vestidos, nem nas camisetas, nem nas calças. Vou estudar o mercado das saias. Então, o que acontece com muita instituição é que ela quer modelar tudo e todos, porque não sabe quem é, não tem identidade própria, não se foca e acaba sendo um pouco de tudo. Lembro-me, professor Moreira, acho que há uns 7, 10 anos, estava a trabalhar em um projeto com uma amiga que tinha uma licença de prestação de serviços. Entretanto, fazia tudo. E eu me lembro que no lugar onde fomos, a pessoa olhou para a carta e disse: vocês fazem tudo, não são específicos em nada. Aqui dá a impressão que vocês chegaram ao sítio onde se licencia a empresa, disseram: faz licença de tudo, você pede todas as licenças. Não seria, professor Moreira, sabe que eu trago casos reais, verdadeiros. Pois. Então, foi difícil até para aquela pessoa em quem nós estávamos a submeter a carta saber em que serviço nos ia enquadrar, visto que nós fazíamos tudo. Tu fazes tanto roupa
como constróis prédios. Então, na tua carta da apresentação, tem tudo. Parece, ao invés de parecer uma carta da apresentação, parece aquela ficha do baú de quais são os serviços que existem disponíveis para selecionar. Entende? Mas coach, porque não podemos fazer tudo? Podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas temos que saber definir prioridades. Certo. Temos que ter um fator orientador. Temos que ver, ser especialistas em alguma temos que saber o que queremos área. ser primeiro, o que vamos ser depois e como é que nós queremos ser vistos no mercado. Afinal, nós queremos ser vistos como construtores ou como pessoas que fazem comida. A nossa marca, o nosso nome tem que ser associado a que serviço. Naturalmente que depois nós podemos ser um grupo de empresas que presta tudo isso, mas se ainda estamos a crescer, estamos a fazer, tem que ter uma direção, há que ter um foco. Isso é uma coisa que aconteceu, professor Moreira. Aconteceu mesmo. E foi assim, vocês fazem tudo, porque ali parecia que a pessoa, estávamos a dar a lista para a pessoa escolher qual é o serviço que quer, porque éramos aquela empresa que o que quer que seja que você solicite, nós vamos oferecer. E olha aqui, existe um tipo de empresa específica para isso, os agenciamentos, onde nós buscamos quem faz, nós somos intermediários, mas é uma empresa de agenciamento, não é uma empresa que tem licença de tudo que é atividade comercial que se exerce aqui. Exato. Então, essa é que é a coisa de se posicionar para poder modelar. E eu pergunto ao professor Moreira, esta empresa ia modelar que área? É difícil porque, primeiro, não se modelou, né? Até porque, se nós olharmos para as etapas da aprendizagem, eu quero acreditar, e posso estar errado, mas se uma empresa entra no mercado é porque identificou um problema ou uma situação que quer resolver ou talvez melhorar. Então, aí há aquelas etapas, tu tens que aprender sobre isso, tu tens que entender sobre o que tu queres fazer, depois ter a capacidade de fazer. Após isso, ter a capacidade de ensinar e depois fazer de outra forma. Então, quando tu não consegues juntar esses elementos, vai ser difícil fazer, quer dizer, aquilo que você diz que faz. Razão pela qual vamos encher a nossa carta, né, de apresentação, pelo menos alguma coisa vão escolher. É isso, me parece menu. Parece menu. Parece um menu. E veja menu só, coach, quando fala de menu, é interessante, porque o menu que os restaurantes, as casas que fazem esse serviço de comidas e companhia têm, dentro da cozinha, tem pessoas especialistas nesses pratos. E sem dúvida, e pese embora os ingredientes pareçam os mesmos, há pratos que não se misturam. Pois. Há coisas que não se misturam, há outras que são permitidas misturar. Nós podemos ter uma empresa com serviços que se complementam. Pois. Tudo muito bem. Agora, não é possível, mais uma vez, que você queira ser tudo, professor Moreira. É sério que nessa época eu aprendi que não posso fazer tudo. Tanto que quando fui abrir a primeira empresa, que é a Monte, ela era específica. Em momento algum foi tudo, mas eu tinha aprendido da tal experiência em que a pessoa olhou e disse, eu nem sei que serviço escolher. Tá bom, já li a carta. Afinal, vocês fazem o quê? Mas foi sério, professor Moreira. Afinal, vocês fazem o quê? No final de tudo, qual é a vossa atividade principal? E não tínhamos atividade principal. Fazíamos tudo, éramos bombeiros. Então não pode acontecer, porque assim é difícil modelar. Olhando para a tríade do tempo, viviam de urgências, né? Ai, meu Deus, tanto que foi difícil arranjar trabalho para aquela empresa, porque não tinha como. Pois, mas, coach, voltando mesmo para a nossa entrevista, há alguns programas que são fundamentais para a realização do processo de modelagem do comportamento? No processo de coaching, uma das ferramentas, o coaching usa a modelagem como uma das ferramentas
no processo, dentro do Ok. processo, dependendo daquilo que se está a tratar. E, na verdade, quase que sempre, podemos dizer assim, nós usamos a modelagem. Da mesma maneira que existem até aqui na Estímulo programas formativos onde nós usamos a técnica de modelagem para os nossos formandos, nos mais diversificados cursos. Importa referir que aqui, na nossa casa, o coaching, a programação neurolinguística, a psicologia são as técnicas ou as disciplinas, as cadeiras que nós mais usamos. Nós nos regemos nessas, como é que se diz isso? É que não são técnicas a palavra que eu queria expressar, mas ok. Então, sempre vai ter modelagem. Em tudo que nós fazemos aqui tem modelagem. Olha que nós temos culinária e uma das coisas que tem na culinária são moldes. A forma é um molde. É um molde. Por quê? Significa que eu quero fazer o bolo daquele ou naquele formato. Então, usamos molde. Mais uma vez, mostramos que em nossa vida nós estamos sempre, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, usando a modelagem como uma metodologia para alcançar aquilo que nós queremos. Então, existem programas, sim, existem, eu até recomendo que as pessoas não só leiam, como percebam, mapeiem as áreas, as pessoas, instituições em quem gostariam de modelar, estudar sobre essas pessoas, sobre essas áreas. Também, falando de reforço positivo, não só pode ser algo, alguém físico, como também pode ser um mapeamento do caminho que eu preciso seguir para alcançar algum objetivo. Logo, vamos ter etapas. Etapa 1, eu tenho que adquirir essas skills. Na etapa 2, estas skills. Na etapa 3, assim sucessivamente, até alcançar aquilo que eu desejo. Então, isso também é modelagem, porque se eu tenho essas etapas e olho para aquele mapa e faço conforme eu vou me modelando, e ao longo desse percurso vou abandonando alguns comportamentos, vou adotando outros comportamentos, sempre tendo em vista ou com o fim último de alcançar aquilo que eu quero. Ok, de forma rápida, este processo também pode ajudar no autoconhecimento, quer seja individual, quer organizacional? Sem dúvida. Quando nós modelamos, primeiro temos que olhar para o modelo e meia volta para nós. Eu não tenho como modelar sem identificar quem eu sou, aonde estou, quais são as minhas valências, quais são as minhas fragilidades e começar esse processo de autodescoberta e processo para alcance do que eu desejo, ou processo de modelagem do meu modelo, passo a repetição. Então, sempre que se fala de modelagem, fala-se sim de autoconhecimento, porque não tem como dissociar. Como é que eu vou desenvolver novas skills se eu não sei quais são as skills que eu tenho hoje? Como é que eu vou desenvolver ou retirar um hábito nocivo, alterar um hábito nocivo sem identificar o tal hábito nocivo. E para eu identificar este hábito nocivo, tenho que entrar num processo de autoconhecimento, tenho que entrar para dentro de mim mesmo, autoquestionamento, autodescoberta, autovasculha, para identificar de facto quem eu sou e se é um hábito, de onde ele veio, como foi instalado, aonde, quando. Esse processo todo é autoconhecimento. Então, está diretamente ligado, sim. Aliás, todas as técnicas de desenvolvimento pessoal estão ancoradas, em primeira instância, no autoconhecimento. Não tem como. Não se fala de desenvolvimento pessoal sem autoconhecimento. Não existe. Ok, mas existem as considerações finais que têm 30 segundos para fazê-las. 30 segundos. Muito obrigada pelo convite, professor Moreira. Foi mesmo um convite, hein? Pois, de última hora. De última hora, foi mesmo um convite. É um prazer estar aqui no programa Sobre Nós Consigo. Gosto muito, eu digo isso é off, é on também.
Gosto muito, obrigada a toda a equipa aqui da Estímulo e aqueles que de forma fiel nos têm acompanhado. E dizer que sim, vamos buscar nossos moldes, tendo como premissa a autossuperação. Não é? Quando nós falamos de modelagem, imitar, não é perder a nossa autenticidade. Não é isso. Não é ficar uma marionete só a imitar o que os outros já fizeram. É buscar o molde, mas costurar a sua própria vida, costurar a sua própria roupa. Quando nós buscamos o molde, depois damos o nosso toque especial, o nosso eu naquela peça. Não é simplesmente uma imitação, uma recriação. É mesmo entender o processo, mas nós temos que ser nós a todo tempo. Referir ainda... já sei que passaram 30 segundos, mas referir ainda que nós estamos com os cursos para adolescentes e jovens abertos. Vamos entrar nessa jornada de transformação desde a tenra idade, assim como já temos e vai ser lançado hoje o programa para as mulheres no dia 29 de abril. Sinceramente falando, um super programa. Não, mas sem igual. Sem igual. A moda dá estímulo. Então fica aqui ligado ao nosso canal que ainda hoje vamos ter novidades sobre isso. E obrigada, professor Moreira. Obrigado. E no sábado vamos ter 2 programas. O primeiro são os perigos de namoro na adolescência. Esta vai ser a 2ª edição. E mais tarde vamos ter de novo o programa para as madrastas. E queremos convidar o telespectador, a telespectadora a escrever o seu educando para a palestra sobre os perigos de namoro na adolescência, e as mães madrastas que estejam conosco já no período da tarde para uma conversa, busca de experiência, de algo que certamente certificamos e as mães vão provar que vai ser uma mais-valia para o seu lar, para os seus enteados filhos e também para si mesmo. Convite laçado. Assim foi o Sobre Nós de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Voltamos a nos ver daqui a 7 dias.